Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Deus tem que ser levado a sério na sua vida, parte 3. Eu recebo, você que está me acompanhando aí do outro lado, e você que está aqui, eu recebo você levando Deus a sério. A palavra do seu Criador, quando vem. Para você ver o resultado que ela promete realizar. Para isso você tem que levar Deus a sério. Para você ver, meu irmão, o resultado que a palavra do nosso Criador promete realizar. Por exemplo, na segunda parte, só recordando rapidamente, está na Bíblia, isso está descrito em Provérbios, pode até colocar aqui no telão e você pode ler aqui junto comigo. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come o quê? Do seu fruto. Você tem que levar a sério isso que Deus ensina aqui. Não fique como algumas pessoas, estou nem aí. O que eu estou falando não tem problema não. Tem sim, porque se ele disse que a palavra tem poder para a vida e para a morte, tem sim. Tanto para um lado como para o outro. É como nós aprendemos na parte 2, antes de pronunciar certas palavras, temos que pensar um pouco mais, por conta do poder que tem a palavra de Deus. Não fique afirmando, como por exemplo, eu sofro disso, eu sofro daquilo, afirmando, selando as coisas na sua vida. Olha, pastor, eu sou doente, eu sofro de pressão alta, eu sofro de diabetes, eu sofro de infecção respiratória, eu sofro de dor no peito, e fora as outras infecções que tem no meu corpo, eu sofro disso, eu sofro daquilo, eu sofro disso, eu sofro daquilo, meu Deus do céu. Quando você declara isso, você está escolhendo o quê? A morte, ao invés da vida. Escolha a vida, meu irmão. Toda vez que você fala, eu sofro disso, eu sofro daquilo, você está selando essa doença na sua vida. Só fala assim o homem que não conhece o poder da palavra. Só fala assim as pessoas que não conhecem o poder de Deus. Só fala assim quem não conhece o serviço dos anjos. Porque o homem que conhece o serviço dos anjos, o homem que conhece a palavra de Deus e leva Deus a sério, escolhe a vida. Não fica falando o tempo todo que sofre de uma coisa e sofre de outra. Está na hora de nós afirmarmos a vida. Como que você está? Eu estou me curando. A minha saúde está sendo restaurada em nome de Jesus. Mesmo que o seu corpo esteja mostrando enfermidade, mesmo que semana passada o médico tenha dito, você está com isso, está com aquilo. E o que é que você vai declarar? A morte ou a vida? A vida, eu estou me curando. Nunca mais fale, eu sofro disso. Pastor, eu sofro de infecção respiratória, viu? Pastor, eu sofro de pressão alta e tá ruim o negócio. Eu sofro de uma dor, pastor, na minha perna, que não passa nunca. Eu sofro. Então você está selando esse sofrimento. Nós temos que levar a sério a palavra de Deus. Tem pessoas que a gente fala sobre esse assunto, o poder da palavra, até lê na Bíblia, mas é como eu falei agora há pouco, não estou nem aí. Para mim, tanto faz, tanto fez, falar ou não falar, declarar ou não declarar, para mim isso não dá em nada. Esse é o mal de muitas pessoas que estão me ouvindo e de algumas que congregam. Porque não está levando Deus a sério. Eu pergunto para você, o que está na Bíblia é algo mentiroso, inventado? Deus está mentindo? O que é que você pensa quando você lê isso aqui? Abençoado, isso aqui é uma verdade. Se Deus está dizendo, a morte e a vida está no poder da língua, então eu não vou mais declarar que eu sofro dessa enfermidade, que eu sofro dessa doença, eu vou mudar. Eu vou mudar. O que foi que o anjo, ao encontro de Daniel, isso a gente aprendeu na parte 2, o que foi que o anjo falou? Quando você se colocou a conversar com Deus, as tuas palavras foram o quê?
ouvidas. E por causa das tuas palavras, Daniel, eu, anjo, estou aqui. Então veja, a palavra tem força, a palavra tem poder. Então, quando terminar a reunião, não fale contrário ao ensino. Quando você tiver um diagnóstico, quando você estiver passando por uma dor, por uma enfermidade, comece a recorrer ao ensino. Comece a recorrer à palavra, abençoado. O que é que diz o livro de Jó, capítulo 22, verso 28, diz: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. E como é que você projeta as coisas? Pensamento e palavra. Pensamento e palavra é a maneira que a gente projeta as coisas. Pensamento e palavras. Pensamento e palavras. Então você não é um homem, e nem tampouco uma mulher, alheio às coisas de Deus. Não, você tem recebido o ensinamento. Em nome de Jesus. Leve a sério, declare corretamente, tenha o idioma da graça na sua vida. Tome uma boa atitude em sua mente, diante das tribulações, uma boa atitude na sua mente diante da enfermidade, diante das perseguições, diante das situações muito fortes. Às vezes surgem situações muito fortes, a gente tem que ter uma boa atitude na nossa mente, na nossa boca. Deus não vai me deixar. Deus não vai me abandonar. Eu vou recorrer agora à palavra, e a palavra diz que Deus é comigo. E Ele falou: eu sou contigo. Eu te escolhi, não temas e nem te espantes. Abençoado, nós temos que recorrer à palavra. Sempre recorrer à palavra quando a gente está passando por momentos muito fortes em nossa vida. Recorrer à palavra de Deus. Deus não vai me abandonar, eu sou um escolhido, eu sou um predestinado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Recebo, eu estou me curando. A minha saúde está sendo restaurada. Repitam todos bem forte: eu recebo que o meu corpo está se curando. Diga: eu estou me curando. A minha saúde está sendo restaurada. Me declaro em perfeita saúde. Em um nome de Jesus. Você não pode ficar sem idioma, abençoado de Deus. Esse sofrimento não vai durar muito tempo em minha vida, ele vai passar. A minha atitude tem que ser de esperança, de confiança. Amém? Aquela atitude de esperança, de confiança. Às vezes o irmão passa por uma enfermidade, não fala nada, não declara: eu me recebo curado, eu me recebo em saúde, em nome de Jesus. Eu estou me curando, a minha saúde está sendo restaurada. Amém? Você tem que declarar, abençoado, chamar a existência, e falando de ter esperança, de andar sobre a terra com confiança, falando de fé. Hoje no calendário é Dia das Mães. O que fazer? Faça uso da sua fé. Uso da sua fé. Você, filho, faça uso da sua fé, orando pela sua mãe, para que ela tenha longevidade, saúde nesse momento de fragilidade. Você que me ouve aí do outro lado, a minha mãe está tão velhinha, pastor, doente. Então, o que fazer nesse dia, que no calendário é Dia das Mães? Faça uso da sua fé, interceda pela sua mãe, busque por ela, peça a Deus, para que Deus venha restaurar a saúde no corpo dela. Você que me ouve aí do outro lado, você, mãe, o que fazer nesse dia? Faça uso da sua fé, mãe. Ore pelo seu filho, interceda pelo seu filho, peça pelo seu filho. Pastor, o meu filho é um cidadão sem amor, sem carinho, sem respeito. Ele até já falou para mim: pastor, eu te odeio, você não presta. Eu vou dizer uma coisa para você: quando o espírito não está alimentado, a carne fala essas coisas mesmo. Vem um monte de palavras, a pessoa acaba falando um monte de palavras quando está com raiva. Isso tudo é porque o espírito não está alimentado. Aí a carne diz essas coisas.
eu te odeio, você não presta. Filho fala isso com mãe. Mas você, mãe, faça uso da sua fé. Porque é aquela coisa, né? Por mais que um filho cometa ingratidão, mãe nunca deixa de amar, né? Mãe nunca deixa de amar. Tem mães que ela deixa de comer, ela deixa de comprar uma roupa para ela, um sapato, para fazer tudo para o filho. E tem filho que comete ingratidão, não tem respeito, fala que odeia, você para mim não presta, e outras coisas mais. Mas, vamos fazer uso da fé. Vamos colocar sobre essa situação perdão. Amém? Vamos colocar a intercessão, você mãe por esse filho, em o nome do Senhor Jesus. Vamos escolher a vida, ao invés da morte. Escolher a morte seria, eu não presto? Então você também é outro desgraçado. Eu quero que também você sofra, quero que você morra. Não vai dar em nada. É filho desejando sofrimento da mãe, a mãe desejando sofrimento do filho. É uma carnalidade geral. Então, vamos escolher a vida e vamos fazer uso da fé. Amém? Diante desse filho que não tem sido carinhoso, prestativo, como você, mãe, deseja. Mas fazendo uso da fé, eu recebo que esse milagre aconteça. Amém? Você recebe? Você recebe? Eu recebo. Em nome de Jesus abençoado. Ver você, mãe, feliz. Não só nesse dia, por estar no calendário, mas todos os dias, em nome de Jesus. Obediência a Deus, amar a Deus, a sua palavra, não dá para fazer mais ou menos. Tem que ser de toda a tua alma. Jesus falou que tem que ser de todas as tuas forças, de todo o teu amor, de todo o teu entendimento. Tem que haver muita perseverança nas coisas de Deus. É muito importante que tenhamos mais consideração a tudo que fazemos aqui no templo físico. Por exemplo, quando você adentra aqui, você tem que ter a maturidade, a consideração. Esse louvor tem algo para me dar. Amém? Esse louvor que está sendo cantado, oferecido a Deus, é uma oração. Esse louvor também tem algo para me dar. Se você adentra com esse sentimento, você recebe um consolo tão grande. Aquele louvor vai te confortar, te consolar. Você vai sentir uma paz. Ao ponto que você chega até a chorar. Mas não é de tristeza, não. É de um consolo que está tomando conta de você. Então, quando você adentrar aqui, tenha consideração, leve Deus a sério. Esse louvor tem algo para me dar. Essa oração, essa mensagem que o pastor está ministrando, também tem algo para passar para mim. Tem algo também para me dar. Tem algo para minha edificação em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje, você tem esse lugar, você tem a Bíblia, a palavra de Deus, conhecimento da graça, você tem a nós, valorize, leve a sério. Sabe por quê? Porque no tempo do profeta Samuel, por exemplo, ouvir a voz de Deus era algo raro. E mesmo assim esse homem tinha máxima consideração, zelo pelo pouco que recebia. Ele ficava muito contente. E ele diz, olha, ouvir a voz de Deus é raro. Coloca aqui no telão, para a gente remir o tempo, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, verso 1. Olha só. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, profeta. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Está vendo? Muito rara. As visões não eram frequentes até aqui. Já hoje, a palavra está pertinho de você aí, ó, na sua mão. O conselho, a orientação, que se você faz
o bom uso da palavra, você dá fruto, como lemos agora há pouco. Você tem aí o conhecimento da graça, valorize. Você tem hoje esse lugar, a mensagem, o servo de Deus que está sempre ministrando a palavra para você. Já no caso de Samuel, ele ficava esperando a instrução de Deus, aguardando esse Deus o quê? Falar com ele. Meu irmão, não espere que algo ruim ou que algo muito grave aconteça para você valorizar a palavra de Deus, para você ter olhos para Deus. Não espere algo muito ruim acontecer para você dizer, não, agora eu vou levar a sério. Não espere financeiramente as coisas ficarem muito ruins para você levar Deus a sério, que o homem de Deus prega para você. Não espere o seu corpo adoecer ao extremo para você levar a pregação que eu ministro aqui a sério. Não, agora eu vou levar a sério. Não estava querendo declarar, mas agora eu vou declarar. Me recebo em perfeita saúde. Eu recebo que o meu corpo está se curando em nome de Jesus. Receba a minha saúde restaurada. Ah, não. Eu não vou ficar escravo de 6 medicamentos. Não. Eu recebo essa situação mudando em nome de Jesus. O meu corpo está se curando. Nunca mais eu vou falar que eu sofro dessa doença como eu estava falando. Amém? Tem que haver uma mudança. Você tem que recorrer ao conhecimento, gente. Leve Deus a sério. Já teve momentos aqui de eu ministrar a palavra e terminar a reunião e o irmão está falando ao contrário. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu fico em silêncio, né? Porque se a reunião já exortou, não vou exortar de novo. Porque se Deus já ministrou, mas a pessoa continua ainda falando ao contrário, eu não vou falar mais nada. A pessoa escolheu a morte ao invés da vida, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma paulada na cabeça da pessoa para ela mudar? Não. Ela já foi exortada, ela tem que mudar. E eu recebo mudando em nome de Jesus. Amém. Então não espere chegar no fundo do poço, meu irmão, você que me ouve aí, para você se converter ao Evangelho da Graça e passar a congregar. Meu Deus do céu, vamos levar Deus a sério. Não espere a doença acontecer no teu corpo para você ser adorador, para você se dedicar no altar da graça, para você ter olhos para Deus, para você se firmar. Não deixe Deus para depois. Tudo que se refere ao reino de Deus tem que ser prioridade na sua vida. Não pode ficar para depois. Para depois fica o almoço, para depois fica a roupa para lavar, para depois fica a visita. Visita, espera aí um pouquinho, porque eu tenho um compromisso que eu não posso adiar. Ah, por que você não pode adiar? Porque é o único dia que eu tenho para congregar. Amém. Eu trabalho a semana toda e eu só tenho 2 horinhas para sentar, louvar, orar e meditar na palavra de Deus. Se você me tira isso, aí você está me tirando a coisa mais importante que eu preciso. Para ter força, porque a palavra é o combustível que dá força para a gente seguir sobre a terra, para a gente caminhar, para a gente andar. Amém? Para a gente ter força. Para a gente anular a nossa carne, anular as palavras negativas, porque o que não falta são vozes em nossa volta para falar coisa ruim. Até a tua própria carne fala mal de você. Fala que você está feio, que você está assim, que você vai morrer, que você não presta, que você nasceu para sofrer. É tanta coisa ruim que a sua própria carne fala com você. Ela fala para você não gostar do seu nariz, para você não gostar da sua orelha. A sua carne fala para você odiar seu cabelo, odiar seu corpo. Imagina, você tem uma carne que fala para você odiar você mesmo. Então veja, nós temos um inimigo terrível. Então temos que congregar para suplantar isso. A palavra de Deus não é para você obedecer mais ou menos. Eu vou aproveitar um pouquinho aqui e um pouquinho ali. A palavra de Deus não é rodízio. É rodízio que você vai, é tanta comida, né? Bom, isso aqui eu vou comer. Já aquilo ali eu não vou comer. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Ai, tem tanta comida aqui. Ah, não, isso eu não quero não. Isso aqui eu já como em casa. Isso aqui eu não quero, isso eu como. Não. A palavra de Deus não é rodízio não, abençoado. Para você ficar... tem pessoas
que só quer os versos, ela só quer certas partes da Bíblia. Ela não quer todas. Aqui exorta, ela não quer, ela só quer aquelas palavras que falam de bênçãos abundantes. Né? Essas partes, pastor, as minhas preferidas. Mas só que bênção é prescindida de obediência. Bênção é prescindida de obediência. Se você gosta das partes que fala de bênção abundante, para acontecê-las, tem que haver obediência no seu coração. Coloca aqui no telão também, por favor, Provérbios 29, 23. Olha só. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. Está vendo? A palavra de Deus não falha. Então nós temos que levar a sério. Tem pessoas que com o tempo ela vai prosperando. Graças a Deus. Conquista um bom salário, aí com esse bom salário compra uma casa, compra um carro. Tem outros que recebem uma boa aposentadoria. Mas você não pode achar que com tudo isso, eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso mais observar, ter aquela observância que eu tinha antes na palavra e com o congregar. É um erro tremendo. Porque depois, com o tempo, você vai perdendo essa prosperidade. Você vai perder a saúde, vai perder a paz, vai perder a tranquilidade, ao ponto de você nem dormir. Porque está escrito, a soberba do homem o abaterá. Mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. Então, eu obtenho honra sendo o quê? Humilde. Ser humilde é levar Deus a quem? A sério. Ao contrário disso, eu perco. Eu vou perdendo. Então, leve Deus a sério. Amém, abençoados? Olha o que Davi disse no Salmo 40, verso 17. Abra sua Bíblia no Salmo 40, 17. Olha só. Eu declaro você com a mente de Cristo. Davi aqui falando. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida o quê? De mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém? Do comecinho uma vez mais. Eu sou pobre e necessitado. Vem cá. Abençoado, pensa com a mente de Cristo. Davi era pobre? Não. Ele era um rei riquíssimo. Não foi ele mesmo que convocou o povo para a construção do templo? E ele falou, olha gente, eu já dei com abundância muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. Porém, vejo que a obra de Deus precisa de um pouco mais, mas no meu tesouro particular, de lá vou tirar também mais um pouco para dar. E o povo todo se juntou com ele para a construção o quê? Do templo. Então esse homem era, como se diz nos dias atuais, podre de rico. Ele não era pobre coisíssima nenhuma. Coisíssima alguma. Davi não tinha pobreza material. Ele era necessitado de Deus. Necessitado da graça dele, do carinho desse Deus, do amor desse Deus, do consolo desse Deus e da palavra desse Deus. Como eu e você. Nós somos necessitados de Deus. A pobreza desse homem não era material. Quando ele fala aqui, eu sou pobre e necessitado, ele está falando, é de ti, meu Deus, porque riqueza material eu tenho. E muito. Porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Aqui é uma palavra, é uma oração de quem está reconhecendo que é dependente e necessitado de Deus. Senhor, faça por mim, pois eu preciso de ti. Abençoado, eu preciso de Deus e reconheço isso todo dia. Seja você também humilde. Porque tudo que você precisa vem dele. Tem pessoas que a gente fala, olha, abençoado nessa enfermidade, declara o conhecimento da graça de Deus. Não, isso aqui é para o médico resolver. Não tem que ter igreja aqui não, palavra, Bíblia, não. Isso aqui é coisa para o médico.
E quem é que está acima dos médicos? Deus. Peraí, para tudo. Vamos aqui para Provérbio 8,17. Vamos voltar aqui à fita, porque não é possível que só eu enxergo isso. Porque se só eu enxergo isso, eu declaro você enxergando também. 8,17, Provérbios. Vejamos com quem está a solução de todas as coisas. Vejamos aqui com olhos iluminados. Provérbios 8,17 diz assim, Deus falando, eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Agora, o que é que está nas mãos de Deus? Riqueza e honra estão o quê? Comigo. Amém? Diga, eu recebo. O que é que você está precisando? O que é que teu corpo está precisando? O que é que a tua casa está precisando? O que é que as tuas finanças estão precisando? Está com quem? Está com quem? Com Deus. Com Deus. Então leve Deus a sério. Ah não, pastor, mas isso aqui é só o advogado que pode resolver. Tem gente que tem essa mania de dar toda a onisciência, todo o poder ao homem. Abençoado. Todo o poder pertence a Deus. Deus é que vai usar esse advogado ao teu favor. Deus é que vai usar esse médico ao teu favor. Para de dar poder ao homem, a onisciência, a onipotência ao homem, que pertence a Deus. Não, isso aqui é só o médico para resolver. Não vem com igreja não, deixa o pastor Santo para lá, não quero nem ouvir mensagem dele hoje. Ai meu Deus do céu, que eu não quero. Não quero, isso aqui é para o médico. Mas o que ele diz aqui? Riquezas e honras estão o quê? Comigo. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Então leve Deus a sério. Não, peraí. Eu preciso dessa ferramenta, desse médico. Através dele, Deus vai dar sabedoria para me curar, para me ajudar. Amém? Esse advogado eu recebo ele sendo usado por Deus para eu ter causa ganha. Dá sabedoria a ele, Senhor. Porque o Senhor está acima de tudo. Amém? Estamos entendidos até aqui? Sim. Vamos lendo. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Justiça, gente. Justiça está com Deus. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam, e lhes encher os tesouros. Abençoado de Deus, quando tu leva Deus a sério, começa a surgir umas oportunidades, sabe? Umas portas começam a abrir que você fica assim. Nossa, como assim? É mesmo? Essa oportunidade para mim? Isso também? É meu? Né? As coisas começam a fluir. Porque você está servindo ao abençoador. Aí o Criador vem e te serve. Receba essa palavra na sua vida. Estejamos mais unidos no templo, em perseverança. Amém? Você sabia que a primeira igreja cristã, que está descrita em Atos, que muitos chamam de igreja primitiva, era um povo unido no templo, em perseverança? Porque quem ama a Deus busca a palavra, persevera. Está escrito lá em Atos. Vamos dar um pulinho lá? Coloca aqui no telão a evidência de Atos, capítulo 2, tem aí? Capítulo 2, verso 46 e 47. Pode abrir a sua Bíblia também, ó. Vamos lá. E assim diz o livro de Atos. 2 é o capítulo, verso 46 e 47. Olha só. Diariamente, falando aqui da igreja, a primeira igreja cristã, diariamente perseveravam unânimes. Aonde? No templo. Está vendo a importância de a gente estar reunido como igreja de Deus no templo? Vírgula, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria
e singeleza de coração. Então, depois que eles se reuniam, que iam para casa, é aquela coisa, porque quem ama a Deus busca a palavra de Deus, e a palavra de Deus gera generosidade. Amém? Então, eles repartiam o que eles tinham com quem precisava. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Salvos de quê? Hein, abençoado? Depois da cruz, a gente é salvo de quê? Dos sofrimentos dessa vida. Porque depois da cruz, a salvação não depende de vós. Amém? É dom de Deus. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Você foi salvo mediante o esforço do Senhor Jesus. Então essa salvação hoje aqui é diária na nossa vida. E você que crê e recebe, fique de pé e vamos agradecer a Deus por essa glória maravilhosa. Obrigado, Deus, por essa glória. Obrigado por teu ensino maravilhoso. Como é bom estar reunido como igreja de Deus no templo físico para aprender as tuas eternas e maravilhosas verdades, Senhor. Eternas e maravilhosas verdades. Como é bom aprender. Porque ela teve poder ontem, ela tem poder hoje e terá para todo sempre a tua palavra, Senhor. Ela nunca vai cair por terra. Ela nunca vai deixar de ter vida, de ter força, de ter poder. Nunca. E eu recebo, Senhor, a fé, a perseverança do teu povo, da tua igreja, a palavra tendo honra, esse teu filho sendo honrado, Senhor, tendo a existência daquilo que precisa. Portanto, nesse momento, você servo de Deus, você filho de Deus, você que me ouve aí do outro lado, você que está aqui presente nessa reunião, faça uso da sua fé, meu irmão. Faça uso da sua esperança. Faça uso da sua confiança em Deus. Fale para Deus: Deus, eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti. Eu sou necessitado de Ti, assim como Davi falou que era do Senhor, porque ele não tinha nenhuma pobreza material. Ele era necessitado do Senhor, da palavra do Senhor, do poder do Senhor. E nós somos necessitados de Ti, Deus. Que haja, meu Deus, paz, que haja cura. Meu Deus, há tantos problemas, há tantas situações, e eu recebo a tua ajuda. Principalmente você que está passando por uma dificuldade muito grande, principalmente você que ora pelo seu filho, você mãe, principalmente você que está enfrentando uma grande tribulação, um momento muito difícil na sua vida. Você, filho, faça uso da sua fé. Ore pela sua mãe, ore pelo seu pai. Você, mãe, faça uso da sua fé. Ore pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo seu lar nesse momento. Faça uso da sua fé. Declare pela sua saúde. Eu recebo que a minha saúde está sendo restaurada. Eu recebo que o meu Deus está me curando. Ele está me libertando desse sofrimento, desse medicamento, dessa enfermidade, em nome de Jesus. Eu recebo.
eu recebo. Que haja, meu Deus, resposta, que haja paz nesse lar, que haja transformação no coração desse filho, que haja saúde na vida dessa mãe, esse filho que pede por sua mãe, para que ela tenha longevidade, mais dias de vida sobre a terra, que ela tenha mais saúde, que ela tenha entendimento da palavra. Essa mãe que faz uso da sua fé pelos seus filhos, para que ele seja um filho mais carinhoso, que ele tenha mais amor, compreensão, que ele seja mais respeitoso, que ele tenha mais responsabilidade em sua vida, compromisso com a verdade, conduta. Meu Deus, eu recebo essa mãe tendo a alegria, a felicidade em vida, de ver com esses olhos físicos aqui sobre a terra, meu Deus, essa mudança, essa transformação no nome de Jesus na vida desse filho. Nosso Deus é maravilhoso e eu recebo que Ele há de lhe atender, Ele há de trazer esse alívio que você tanto precisa, meu irmão. Faça a sua oração em nome de Jesus. Já te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo e ainda fará. Eu já creio que muitas coisas estão acontecendo pelos olhos da fé e muitas outras vão vir à existência em nome do Senhor Jesus. Receba, Senhor, um domingo de harmonia, de paz, de tranquilidade, em nome de Jesus. Afasta, meu Deus, a contenda, as palavras que geram desavença, brigas, em nome de Jesus. Receba, meu Deus, um dia de paz, de harmonia, uma semana abençoada na vida de todos que estão participando dessa oração, em nome do Senhor Jesus. Eu te recebo andando em prosperidade. Eu te recebo livre desse sofrimento. Eu recebo que você está tomando posse da sua cura, da sua saúde restaurada. Você em perfeita saúde, em nome do Senhor Jesus. E todos digam que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas bem forte. Bom dia a todos e até a próxima reunião com o serviço de anjos a seu favor. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.